Olá pessoal, aqui é o professor Fernando de Física, tá? Nossa aula de hoje é sobre campo elétrico, tá? A gente já viu lá em força elétrica que a carga gera uma força, se forem cargas de mesmo sinal, gera uma força elétrica de repulsão. Se forem cargas de sinais opostos, gera uma força elétrica de atração, tá? A gente já viu a fórmula de calcular a força elétrica, tá? Agora a gente vai ver campo elétrico. O que é campo elétrico? É um campo de força gerado por uma carga elétrica qualquer, ok? Então aqui vocês estão vendo, ó, aqui vocês estão notando, certo? Que vocês estão notando uma carga Q, ok? E o pontilhado todo esse pontilhado aqui é o campo elétrico gerado por essa carga aqui. Esse pontozinho P, ok? Determina para a gente que P está dentro do campo elétrico da carga Q, ok? E aí eu coloquei Qzinho, no ponto P eu coloquei Qzinho, que é o que a gente chama de carga de prova, tá? E aí, ó, tá gerando uma força de atração, né? Qzinho tá gerando uma força de atração para Q. E como é que eu calculo meu vetor campo elétrico, professor? O vetor campo elétrico é um vetor, mais uma vez vamos pedir auxílio a vetores, tá? Nada mais é do que a força dividido pela carga de prova, ok? Onde, se eu quiser também aqui, certo? Se eu quiser também aqui, eu posso fazer meio pelos extremos, ok? Posso fazer meio pelos extremos, a minha força também pode ser igual ao meu campo elétrico multiplicado pela minha carga de prova, tá? Certo? Então, o campo elétrico é um campo de força gerado por uma carga eletrizada aqui qualquer, certo? E aí vamos lá, campo elétrico, módulo da força. Força, como eu disse a vocês, pode ser o módulo da carguinha vezes zero. Não existe força negativa. Existe sim força de atração e força de repulsão, tá? De atração quando os sinais são opostos, e de repulsão quando são os mesmos sinais. Direção do módulo da força, direção da força mesmo, que é do vetor campo elétrico. Sentido, se a minha carguinha de prova for maior do que zero, é na mesma direção, no mesmo sentido que o meu vetor campo elétrico. Se a minha carguinha for menor do que zero, é o oposto do vetor campo elétrico. Tá? Isso aqui é importante a gente saber, tanto da força como do campo elétrico, gerado por cargas pontiformes. O que são cargas pontiformes? São cargas em forma de ponto, ok? Eu disse lá que campo elétrico podia ser força por essa carguinha. Quando eu tenho uma carga, então meu vetor campo elétrico passa a ser calculado por esta fórmula aqui, ó, ok? Então meu vetor campo elétrico é igual a K, que é a constante de eletrostática, 9 vezes 10 a nona Newton por metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, multiplicado pelo módulo da carga, porque o vetor campo elétrico também não pode ser negativo, ok? Dividido pela distância ao quadrado, tá? A direção é a reta que liga Q ao ponto P, né? É só o campo elétrico gerado só por uma carga, ok? E o sentido, quando a minha carga for maior do que zero, meu vetor campo elétrico é se afastando. Quando a minha carga for menor do que zero, meu campo elétrico é de aproximação. Então, toda carga Qzão negativa aproxima o campo elétrico. Toda carga Qzão positiva afasta o campo elétrico, ok? E aí, ó, só um resumo bem básico aqui, né? Quando minha carga é maior do que zero, meu campo elétrico é de afastamento. Tá aqui, ó, minha carga aqui é positiva. Então aqui, ó, tem o vetor campo elétrico de afastamento. Percebam na cabeça da seta do vetor campo elétrico, ok? Existe um aumento, né? Um aumento da minha distância, tá? Um aumento da minha distância. Quando eu tenho uma carga elétrica Qzão menor do que zero, meu campo elétrico é de aproximação. Aqui, ó, Q negativo, meu campo elétrico menor do que zero, existe uma diminuição da minha distância, ok? Uma diminuição da minha distância. E aqui uma filinha bem interessante, tá? Tá aqui a fórmula para a gente calcular o campo elétrico de uma carga pontiforme. Sabendo que quando meu Qzão é positivo é afastamento, quando o meu Qzão é negativo é de aproximação. Agora vamos fazer uma relação entre vetor campo elétrico e vetor força elétrica, tá? Olha, eu tenho cargas de mesmo sinal, percebam, carga de mesmo sinal, gerando força de repulsão. Como meu Qzão é positivo, campo elétrico de repulsão. Campo elétrico e força elétrica na mesma direção, no mesmo sentido. Cargas de sinais opostos, ok, carga de mesmo sinal. Cargas de sinais opostos, eu tenho força de aproximação, ok? Mas o campo elétrico, como meu Qzão é positivo, campo elétrico de distanciamento. Então eu tenho mesma direção e sentidos opostos. Cargas de mesmo sinal negativo, ok?
Aí eu tenho força de repulsão, como o meu Qzão é positivo, é negativo, campo elétrico de aproximação, tá? E aí eu tenho vetor campo elétrico, vetor força elétrica, mesma direção em sentidos opostos, tá? Cargas opostas sendo o meu Qzão negativo, então eu vou ter força elétrica de atração e campo elétrico de aproximação, porque meu Qzão é menor do que zero, certo? Isso aqui é uma fila muito boa, tá? Isso aqui é uma dica muito boa, ok? Quem quiser se ligar aí, se ligue, se ajuda muito na resolução das questões, tá? Só que, para um mesmo ponto, eu posso ter várias cargas, e várias cargas exercem campos elétricos diferentes sobre aquele ponto. Então, veja, meu Q1 aqui é maior, ele vai gerar um campo elétrico de afastamento, tá aqui. Meu Q2 é negativo, vai gerar um campo elétrico de aproximação, tá? Mas quem vai ser meu campo elétrico resultante aqui? Ó, pela regra dos polígonos, regra dos polígonos não. Aqui é a lei dos cossenos, tá? Ok? Aqui seria meu campo elétrico resultante. Aqui eu teria que ter um ângulo alfa qualquer, certo? E a partir do ângulo alfa, eu saberia que meu campo elétrico resultante, aqui meu campo elétrico resultante, aqui eu utilizaria a lei dos cossenos, tá? Que me diz que o campo elétrico resultante ao quadrado é o campo elétrico 1 ao quadrado mais o campo elétrico 2 ao quadrado, menos duas vezes o campo elétrico 1 vezes o campo 2 vezes o cosseno do ângulo alfa formado entre eles. Tá? Eu tenho que pedir, geralmente quando tem grandezas vetoriais, eu tenho que estar pedindo muita ajuda a vetores, ok? E na verdade meu campo elétrico resultante é a soma de todos os campos elétricos, mas aí depende de como eles estão posicionados como vetores. Tá? Linhas de campo de força, descobertas por Faraday. Tá? Tem até um filmezinho, eu posso citar até um filme para vocês, aquele Aprendiz de Feiticeiro, onde tem a gaiola de Faraday, né? Naquela parte onde ele chama a menina para conhecer as descargas elétricas, não é isso? E aí as descargas elétricas com as bobinas internas começam a cantar na mesma tonalidade do som que ele coloca. Mas a gaiola está isolada. Tá? Aqui você percebe dois condutores, os positivos e os negativos, e as limalhas de ferro fazendo linhas de força. Tá? Só algumas pré-definições, né? São linhas imaginárias orientadas, que representam geometricamente o campo elétrico na região. Propriedades da linha dos campos elétricos são: o vetor campo elétrico em cada ponto do espaço é tangente, ele toca, né? Ele tangencia a linha de força. A intensidade do campo elétrico é proporcional à densidade das linhas, e as linhas de campo nunca se cruzam. Perceba, eu tenho linhas, isso aqui são as linhas de força, né? Ok? Aqui eu tenho o vetor campo elétrico que está tocando, ó, o ponto A, e está tangenciando o ponto B. Ok? E o campo elétrico em B ele está me dizendo que é maior do campo elétrico em A porque existe uma maior proximidade das linhas. Ok? Quanto maiores as linhas, quanto mais próximas as linhas, maior é a densidade do campo elétrico ali. Certo? Aí eu tenho alguns casos especiais, né, das linhas de forças, quando o meu Qzão é positivo, o que é que ele gera? Ele gera campo de afastamento. Ok? Vocês estão vendo aqui um campo elétrico em A de afastamento, campo elétrico em B de afastamento. E automaticamente, quando o meu Qzão é negativo, ele gera campo elétrico de aproximação. Vocês estão vendo aqui o campo elétrico em B e o campo elétrico em A. Certo? E aí agora eu vou unir os dois. Ele está saindo do Q positivo e indo para o Q negativo. Tá? Vocês estão vendo o campo elétrico tangenciando nos pontos A e B. E as linhas de força saindo do positivo e indo para o negativo. Ok? Isso é como funcionam as linhas de campo de força, tá? A gente tem aí agora nas placas paralelas, como é que funcionam as linhas de forças nas placas paralelas, tá? Paralelas e eletrizadas. Vocês estão vendo aqui, um lado ele é totalmente positivo, gera campo de força de afastamento, ok? E outro lado é totalmente negativo, gerando campo de força de aproximação, tá? E aí eles dizem o seguinte, né, o campo elétrico tem a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido em qualquer ponto das placas, tá? Então aqui A, o campo elétrico em A é igual ao campo elétrico em B, que é igual ao campo elétrico em C, ok? Eles têm a mesma direção, mesma densidade e mesmo sentido, tá? Isso aqui é o que a gente denomina de campo elétrico uniforme, ok? Então vejam só. Isso aí, basicamente, pessoal, são algumas dicas, né? São algumas dicas sobre campo elétrico, ok? Principalmente a gente tem que
ver aquela, onde eu botei naquela paginazinha do slide, onde tinha dica, vetor campo elétrico, vetor força. Como calcular o campo elétrico quando eu tiver força e a carguinha de prova, e como calcular o campo elétrico quando ele estiver sendo uma carga única. Tá? Ele gera um campo elétrico, e aí tudo que tiver naquele campo elétrico ali, mais próximo a ele, vai ser influenciado pelo campo elétrico, podendo ser de aproximação e de afastamento. Aí que vai predeterminar isso aí é a minha carga pontiforme, ok? O valor da minha carga pontiforme. Quando ela é positiva, significa que ela tem excesso de prótons, ela perdeu elétrons. Quando ela é negativa, significa que ela ganhou elétron, ficou eletronicamente negativa, beleza? Bem, pessoal, isso aí são pequenas dicas sobre campo elétrico, tá? Ok? Beleza? Valeu por hoje.